O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas e refrigera minha alma. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã seja abundante sobre a tua vida. Não sei onde você se encontra nesse momento, mas o meu pedido a Deus é que Ele se manifeste na tua vida. Ele esteja aí ao teu lado. Ele supra as suas necessidades. Se porventura você acordou hoje sofrendo, lembrando de um problema, ou teve uma notícia triste, coloca nas mãos desse Supremo Pastor. Ele pode todas as coisas, Ele se manifesta ao nosso lado, Ele nos leva às águas tranquilas, Ele nos traz paz, cura e proteção e nos concede a vitória. Confia nele e você de fato no final do dia vai celebrar as bênçãos do Senhor. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 27, o versículo 1. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Deus incessantemente enviava mensagens e recado para os seus filhos nessa terra. Deus não queria que o seu povo fosse pego de surpresa. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todas as pessoas cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados e alcancem a salvação. Antes do pecado, Deus diretamente descia para conversar com os seus filhos. Deus nos advertiu, Deus mostrou as consequências, embora Deus tenha dado liberdade para eles, mas é o próprio Deus que fala a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus mostra as consequências e Deus mostra a bênção da fidelidade. Quando Adão peca, é resultado de Adão exercer o seu livre-arbítrio e escolher viver no pecado. Quando o rei Zedequias também toma as suas decisões, ele estava exercendo o seu direito de liberdade, mas ele jamais poderia dizer que Deus não lhe advertiu, Deus não lhe mostrou as consequências, que Deus não lhe ama e que Deus não lhe queria salvar. Da mesma forma, nós que vivemos no presente século, as nossas decisões são resultado das nossas escolhas, daquilo que decidimos, mas a palavra de Deus, ela nos mostra o destino e a maneira pela qual nós devemos viver. Aqueles que escolhem sempre do lado do Senhor recebem a bênção de Deus, mas aqueles que escolhem contrário à palavra do Senhor, o seu destino também estará sendo selado. No capítulo 27 do livro de Jeremias, nós podemos observar que aqui, logo no versículo 1, Deus se apresenta como sendo soberano para escrever a história do planeta Terra. Nabucodonosor, ele o chama como sendo o seu servo. Embora fosse um homem pagão, mas Deus tinha colocado um propósito no seu coração: destruir Judá e Jerusalém, porque eles estavam vivendo em desarmonia com os seus ensinamentos. E a ida de Nabucodonosor para destruir essas duas tribos era com o objetivo de derramar os flagelos de Deus. Deus escreve a história do planeta Terra. Deus está preparando um povo para viver com Ele na mansão celestial, na Nova Jerusalém, na mansão eterna. Aqueles que se colocam nas mãos do Senhor são abençoados por Ele, mas aqueles que se recusam a ser conduzidos pelo Senhor não terão a alegria de viver com Ele para sempre. 10 anos antes de Jerusalém e Judá ser destruído, e Zedequias, rei de Judá, Deus manda o profeta Jeremias para que pudesse advertir o seu povo. Deus não queria que o seu povo fosse pego de surpresa. Deus não queria que ninguém tivesse a oportunidade de arrependimento. Mas eles tamparam os seus ouvidos. Eles escolheram seguir o seu próprio caminho. Escolheram mal o seu direito de liberdade. Jeremias capítulo 27, o versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: Assim me disse o Senhor, faze correias e canzis, e põe-nos ao pescoço. Dessa forma, Deus estava fazendo com que Jeremias pregasse um sermão. Era a vontade de Deus, era a revelação divina para salvar o rei Zedequias. Deus estava dizendo: olha, os caldeus irão prender você. Você não terá liberdade para governar livremente como está acontecendo agora. Se vocês se arrependerem, eu os deixarei completamente livre. Mas se vocês derem continuidade nas práticas pecaminosas, eu irei permitir que os caldeus babilônicos venham.
Os reis que estão ao redor de vocês irão controlar a vida de vocês. Vocês não terão liberdade para agir como vocês têm agora. E essa experiência vivida pelo profeta Jeremias, que nós estamos estudando nessa manhã no capítulo 27, aconteceu no 4º ano do rei Zedequias, por volta do ano 593 a.C. Zedequias, em vez de formar aliança com Deus, Zedequias buscou fazer aliança com os reis que estavam ao seu redor. Acreditando que a aliança com outras nações ele poderia ser poupado dos ataques de Babilônia, mas pelo fato de não se firmar no Senhor, Deus permitiu que Zedequias se tornasse cativo de outras nações. Os inimigos, quando vinham atacar uma cidade, eles geralmente levavam a riqueza, o ouro e a prata e os animais. Dessa forma, eles enfraqueciam uma nação, porque os animais era a forma pela qual eles aravam a terra, saíam para as batalhas, mas quando os inimigos levavam seus animais, eles se tornavam completamente vulneráveis para lutar com outros soldados. Jeremias capítulo 27, o versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: Também falei aos sacerdotes e a todo esse povo, dizendo, Assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras dos profetas, que vos profetizam, dizendo, Eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira. E o que ele vos profetizam, querido amigo, os falsos profetas tentavam enganar o povo de Deus. Enquanto Jeremias e Uzias e Miqueias falavam em nome do Senhor, falsos profetas tentavam tirar da mente do povo as verdades que Deus queria incutir. A mensagem desses falsos profetas era de que os utensílios que estavam dentro do templo e que seriam levados para a Babilônia logo retornariam, mas não era dessa forma. Alguns utensílios que tinham sido levados desde a primeira vez da invasão de Nabucodonosor, eles não tinham retornado. E nessa segunda vez, o que tinha sobrado seria levado e não seria em tão pouco tempo que retornaria para Jerusalém. O pedido de Jeremias nesse momento aos falsos profetas, como nós podemos observar no versículo 18, era que esses falsos profetas orassem a Deus, clamem a Deus, porque ainda ficaram aqui em Jerusalém alguns utensílios para que ele não os leve, porque se eles levar, o tempo para que retorne para Jerusalém será longo e vocês ficarão aqui padecendo, porque Deus já determinou a sentença sobre a destruição do templo e a cidade de Jerusalém. Ainda estavam em Jerusalém as duas colunas de bronze, Joaquim e Boaz. Elas estavam em dois lados do pórtico dentro do templo. O mar de fundição, também sustentado por 12 bois, estava também dentro do templo. Nabucodonosor ainda não tinha levado o mar de fundição. O suporte das 10 pias também ainda estavam dentro do templo. A Arca da Aliança também estava dentro do templo nesse período, embora não tenha sido mencionado aqui no capítulo 27. Mas desde a primeira invasão de Nabucodonosor, eles esconderam e até então não foi encontrada. Querido amigo, como é muito mais fácil para nós abraçarmos e seguirmos as orientações do Senhor. Nós não precisamos passar pelo sofrimento. Mas aqueles que se recusam a ouvir a voz de Deus passarão pelo sofrimento, serão levados para o cativeiro, viverão a escravidão do pecado. Aqueles que se colocam nas mãos do Senhor recebem a bênção de Deus e a graça do céu. Ainda que as orientações de Deus não façam sentido para nós, vale a pena seguir as orientações do Senhor. Há quantas pessoas que não estão dispostas a abraçar as verdades vindas do céu, estão dispostas a seguir o seu próprio caminho, essas no final irão se deparar com destruição, morte e dor eterna. Nem toda mensagem de esperança provém de Deus. Há muitas pessoas nessa terra que se valem da mentira para enganar os próprios escolhidos do Senhor. É por isso que a cada dia nós precisamos andar com a palavra de Deus nas mãos, verificando tudo aquilo que o Senhor tem revelado para cada um de nós. Quando nós seguimos as orientações de Deus, nós somos abençoados, a nossa vida é transformada e o céu se alegra com as nossas escolhas. Deus hoje tem preparado um povo para viver com Ele eternamente. Cabe a cada dia renunciarmos à nossa ignorância e vivermos a sabedoria divina. Aqueles que tomam essa decisão têm a bênção do eterno e o nosso nome é mantido no livro da vida. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, a cada dia queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados,
Nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.